Começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio dá sequência à série de reportagens falando sobre o AVC, acidente vascular cerebral. Hoje falando sobre AVC isquêmico e hemorrágico. Como nós combinamos no nosso último quadro, eu vou dar continuidade agora ao tema dessa série de matérias sobre AVC e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. A palavra isquêmica vem de isquemia e quer dizer falta de sangue. Então, o acidente vascular cerebral isquêmico é aquele que resulta de uma obstrução ou de um fechamento de vasos para uma região do cérebro. Então, aquela região que é irrigada por esse vaso, ela fica isquêmica, ou seja, ela fica com falta de circulação. Isso, pelo tempo que ocorre essa situação, pode levar à morte dos neurônios e é o que a gente chama de acidente vascular cerebral. Ou seja, a morte dos neurônios de uma determinada região do cérebro leva à falta ou à perda da função que aquela região comandava no nosso organismo. Então, quando isso é uma região que move o braço, então o indivíduo vai ter uma deficiência da movimentação do braço. Se for da perna, é uma deficiência da movimentação da perna. E se for da fala, se for da visão, se for da audição, essas funções vão ficar prejudicadas porque foi motivada por uma morte desses neurônios onde está o comando dessas funções do nosso organismo. Uma outra maneira pela qual essas regiões do nosso cérebro podem ficar sem circulação, sem sangue, é quando se rompe algum desses vasos que levam sangue para aquela região. Isso acontece muitas vezes quando se dá uma ruptura de um aneurisma, que é um defeito na parede dos vasos, que pode ocorrer inclusive em outras regiões do nosso corpo, mas quando elas ocorrem no cérebro, essa ruptura também impede que algumas regiões do cérebro possam ser irrigadas e pode ter a sua circulação normal. Também ocorre a mesma situação, ocorre a morte desses neurônios e dependendo da região em que isso ocorre, nós vamos ter um déficit na parte motora ou na parte de outras funções do nosso organismo. Então, são duas maneiras principais pelas quais essas regiões ficam isquêmicas ou ficam sem a circulação, sem o aporte sanguíneo ideal e que leva, então, àquele quadro clínico que nós vemos, que são os déficits, que são as paralisias, que são as perdas de funções de fala, de audição ou de visão. São as principais causas do AVC ou do derrame cerebral, como a gente conhece popularmente. É importante a gente dizer que essas áreas que ficam sem circulação e que morrem é uma situação irreversível, elas não voltam mais a ter a sua vitalidade. Porém, outras regiões do cérebro podem assumir aquela função daquela área que morreu. Então, muitas vezes, aquele quadro inicial, que pode ser muito grave, a pessoa fica em coma, fica paralisada, uma grande parte do corpo, vai se reverter ao longo do tempo, em função de que outras regiões do cérebro vão assumir esse papel de controle dessas funções. Então é importante a gente ter uma abordagem inicial bastante eficiente para limitar essa área que morreu do cérebro e depois iniciar com tratamento, fisioterapia e outras maneiras de tratar essa situação para que essas outras regiões do cérebro assumam e possa devolver ao indivíduo alguma função ou parte da função perdida, que isso é o que nós vemos depois dessa recuperação que pode acontecer e que muitas vezes acontece. Mas o mais importante de tudo isso é fazermos a prevenção. Então, ter um bom controle da pressão arterial, porque, sem dúvida, ela é um dos fatores principais que desencadeiam o AVC. Então, um bom controle da pressão arterial,
um bom controle do colesterol, das funções todas do organismo, para que a gente previna e evite o AVC. É a maneira mais correta e a maneira mais eficiente de nós termos uma qualidade de vida melhor, diminuindo esses riscos. E assim eu convido a todos os telespectadores a estar conosco no nosso próximo quadro, quando nós vamos ter a oportunidade de responder algumas perguntas. Tenham todos uma excelente semana, sempre com muita saúde.